Seja muito bem-vindo, meu ouvinte. Que bom estarmos aqui para mais um encontro com a palavra. Meu coração está muito alegre. No programa de hoje, continuaremos a mensagem que iniciamos no último encontro com a palavra, quando comentamos como ser igual a Cristo e comentamos sobre a instrução do Senhor que diz: se vocês querem impactar o mundo e ser sal da terra e luz do mundo, quando baterem em uma face de vocês, não resistam, deem a outra face. Quando vocês forem processados judicialmente ou quando levarem a sua blusa, deixem que leve também o seu casaco. Os judeus costumavam dormir usando a capa que usavam durante o dia como cobertor e era ilegal tomar esta capa de alguém. Mas Jesus instruiu para que deixassem levar a capa também. Se algum soldado romano exigir que vocês carreguem alguma carga por 1 milha, ande com ele 2. E se alguém pedir alguma coisa para vocês, entreguem. Se alguém quiser pedir algo emprestado de vocês, emprestem. Lendo este ensino, poderíamos até dizer: se eu fizer tudo isso, vou acabar perdendo tudo que eu tenho, e esse ensino não faria sentido para nós. Mas um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, que sabe o preço pago para ser um discípulo e o compromisso que isso envolve, já perdeu tudo, já morreu para si mesmo e se negou. Por isso, podemos dizer que essa pessoa não tem mais nada a perder. Existem lugares no mundo, como na Etiópia, onde, quando um homem sai para a guerra, sua família prepara uma cerimônia fúnebre para ele. Ele já vai para a batalha morto, ou seja, ele sai de casa sem mais nada a perder. Antes de sair de casa, ele já é considerado morto. Há mais de 40 anos, 5 missionários foram martirizados em Quito, lá no Equador. E naquela ocasião, a esposa de um daqueles homens disse que seu marido já tinha morrido quando estava na faculdade. Lá ele enfrentou uma crise muito séria e, como resultado, ele decidiu tomar sua cruz e morrer nela. Aquela atitude dele na faculdade foi como uma cerimônia fúnebre do seu próprio eu. Sua esposa disse que ele já tinha morrido antes de ser martirizado pelos índios Auca. Temos que ter esse conceito para compreendermos esse tipo de ensino. No primeiro parágrafo, Jesus faz um tipo de declaração negativa. O que eles ensinam para vocês é um antigo princípio ético encontrado nas Escrituras, olho por olho e dente por dente, mas eu digo... Conforme já vimos, esse mandamento visava limitar a vingança. Então Jesus deu o seu ensino. A essência do ensino de Jesus é o espírito da lei. Ele estava dizendo aos discípulos que eles precisavam ir lá embaixo, onde a multidão estava, e dizer ao povo que a vida não precisa ser uma vida de cão, porque, afinal, não somos cachorros. Vocês precisam descer até as multidões e mostrar a todos que a vida não precisa ser assim. No segundo parágrafo, dos versículos 43 até o 48, Jesus faz uma declaração positiva. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Existe uma passagem no Velho Testamento que diz: odeie o seu inimigo. No Velho Testamento, por exemplo, no livro de Salmos, encontramos orações que dizem que se você ama a Deus, odeia o pecado. Por isso, Davi, um homem temente a Deus, dizia que odiava os inimigos de Deus. Mas não existe nenhum mandamento ordenando que se odeie o inimigo. A mesma coisa vimos com relação à lei do divórcio. Não existe nenhuma ordem de Moisés para que o povo se divorciasse. Moisés disse que se você vai se divorciar, que seja justo com a sua mulher, dando-lhe a carta de divórcio, explicando as condições e as bases para o divórcio. Moisés não ordenou o divórcio, mas era isso que os escribas e fariseus ensinavam. Eles interpretavam do jeito deles e ensinavam como se fosse Moisés que tivesse dito. Este caso é mais um exemplo disso. Para o judeu, o seu compatriota judeu era o seu próximo, mas o resto do mundo era seu inimigo. Você se lembra da pergunta do homem da lei, em cuja resposta Jesus ensinou a parábola do bom samaritano? Quem é meu próximo? Aquela foi uma pergunta séria, porque a ética da época ensinava que o próximo era apenas o compatriota judeu e todo o resto não judeu do mundo era inimigo. Isso não está nas Escrituras, mas era a ética daquele tempo. Assim, a aplicação do que era ensinado, ou pelo menos insinuado, era a seguinte: ame o seu compatriota judeu, mas odeie todo o resto do mundo. Jesus foi revolucionário e, é claro, consistente com o espírito da lei ao dizer: vou contar para vocês como tem que ser. Amem seus inimigos e abençoem aqueles que os amaldiçoam.
Façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que os perseguem. Esta é a ética mais nobre já escrita e ensinada. Mais uma vez tenho que repetir, você só entenderá este ensino se compreender algumas perspectivas básicas comentadas em nosso estudo. Se você já sabe de quais perspectivas estou falando, guarde mais esta. A motivação para amar o inimigo e reagir da maneira como Jesus ensinou aos que nos amaldiçoam, odeiam e perseguem, é agir como filhos do Pai do céu que somos. Observe como este ensino termina. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Você percebeu? Jesus está dizendo para sermos como Deus é, ser como o Pai do céu. Como Deus é? Bem, Ele manda chuva sobre os justos e sobre os injustos. Ele faz o sol brilhar sobre os maus e os bons. Se um agricultor for perverso, mesmo assim Deus deixa que o sol brilhe sobre sua plantação. Não importa se o homem é bom ou ruim, Deus faz isso. Os teólogos chamam este fato de graça comum. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, você deve se lembrar. Lemos que mesmo o mundo sendo o inimigo de Deus, Deus o amou ao ponto de dar seu único filho para ser pregado sobre uma cruz por causa de pessoas como você e eu. Por isso Jesus está dizendo, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. A palavra perfeito não significa perfeição sem pecado. Ela significa maduro, completo, ser tudo o que Deus quer que você seja. Mas, se essa palavra o incomoda, esqueça por um minuto e leia o versículo 48, sem ela, sem a palavra. Portanto, sejam como é o Pai celestial de vocês. Jesus está ensinando aqui o resumo de todo o espírito da lei. Sejamos como Deus é. Isso parece impossível, e é impossível mesmo. E agora? O Novo Testamento tem um ensino dinâmico apresentado depois do Pentecoste. Qual é o ensino mais dinâmico do Novo Testamento? Para mim é este: Cristo em você, a esperança da glória. O fato de Cristo poder estar em você, o fato de que você pode estar em Cristo, o fato de que você pode viver com Ele, para mim, é o ensino mais dinâmico do Novo Testamento. Se isso não é verdade, o ensino ético do Novo Testamento estaria simplesmente caçoando de nós, deprimindo-nos e nos fazendo nos sentir mal a respeito de nós mesmos. Mas observe que em todo o Novo Testamento há um princípio aceito em todos os livros e cartas. E que princípio é este? Quando o apóstolo Paulo ensina na sua carta aos Efésios, capítulo 5, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. É como se ele dissesse, amem como Cristo amou, deem como Cristo deu e ainda dá. Na carta aos Efésios, Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus disse no capítulo 5 de Mateus. Sejam como Cristo é. Mas será que isso é possível? Eu creio que seja possível por causa do ensino mais dinâmico do Novo Testamento. Qual é? Cristo em você e você em Cristo. No primeiro capítulo de Colossenses, o apóstolo Paulo afirma: me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Você entendeu agora? O ensino do Novo Testamento é absolutamente impossível, ridículo, a não ser que aconteça este milagre. Qual é? Cristo em você e você em Cristo. O ensino mais dinâmico do Novo Testamento é verdadeiro. Um milagre possível. É isso que vemos por ocasião da última ceia, quando Jesus compartilhou com os apóstolos. Depois que eu partir, estarei ainda mais próximo de vocês do que estou hoje, porque estarei em vocês e vocês estarão em mim. Assim como os ramos estão ligados à videira, vocês estarão ligados a mim, para que vocês recebam da videira a seiva, para que frutifiquem. Isso tudo quer dizer que nestes 2 parágrafos o que Jesus diz é verdadeiro. É possível obedecer aos 2 últimos parágrafos de Mateus capítulo 5, assim como é possível para o marido amar sua esposa e família da mesma forma como Cristo ama. É possível ao marido e ao pai darem como Cristo deu e até serem como Cristo é,
porque Cristo pode estar neste marido e este marido pode estar em Cristo. E se Cristo está neste marido e neste pai, e o marido e o pai estão em Cristo, então tudo funciona. Isso não é apenas possível, podemos dizer que isto é a vida cristã normal. É assim que a vida cristã normal responde a este mundo mau e aos homens perversos, os inimigos. Quando vierem para cima de você, quando processarem, quando forçarem alguma coisa, quando exigirem algo de você, quando pedirem alguma coisa emprestada, quando perseguirem, amaldiçoarem ou odiarem, como é que você reagirá? Mais uma vez, você não pode controlar as atitudes que as pessoas têm com você. A única coisa que você pode controlar é a sua reação diante destas atitudes. O mandamento de Jesus, o seu ensino é este. Jesus era Deus em carne. Ele veio ao mundo para ser a solução e a resposta de Deus. O propósito do primeiro retiro cristão foi recrutar soluções e respostas que seriam soluções e respostas de Deus, exatamente da mesma forma que Jesus Cristo, vivendo em alinhamento com Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo neste texto, se vocês realmente são filhos do Pai do céu, se vocês realmente são filhos de Deus, então sejam como Ele é. Respondam ao mal do mundo como Ele responde. Amem seus inimigos. É assim que você se torna uma resposta e uma solução para Jesus. Eu gostaria que você refletisse profundamente sobre este ensino. Até o nosso próximo programa. Mas deixa eu sublinhar uma coisa a mais aqui. Talvez você está até um pouco desesperado e dizendo, bom, mas eu não vou conseguir viver essa vida cristã jamais então. Mas não esqueça do fato mais dinâmico do Novo Testamento. Qual é? Cristo em você e você em Cristo. É desta forma que conseguimos viver como Deus quer que venhamos viver aqui na terra. É assim que conseguimos viver como o Senhor Jesus ensinou para vivermos. Então pense nisso, Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.